Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula sobre a hepatite B, dando continuidade aí à nossa playlist de hepatites virais. Pessoal, hepatite B é um tema muito importante, é a hepatite que mais é cobrada em prova. Então, eu decidi dividir essa aula em três partes para que não fique tão puxado, não fique tão denso o conteúdo, tá? Para que você consiga assimilar da melhor forma. Porque tudo que eu falar aqui, pessoal, é muito importante. Tentei condensar o máximo possível de informações em poucos slides, porém de uma forma que englobasse aquilo que realmente é muito importante, que é imprescindível que você saiba, tá? Então fica comigo até o final que você vai aprender bastante coisa interessante aqui. Beleza? Então, vamos começar primeiramente trazendo a etiologia, né, como foi nas outras hepatites. O que que causa a hepatite B? Na hepatite A, a gente falou que era o vírus A, na hepatite E, o vírus E. Então, na hepatite B, você já imagina, né, que vai ser o vírus da hepatite B, o vírus B, HBV abreviadamente, beleza? A família do vírus da hepatite B é essa daqui, tá? Mas nem precisa ficar na neura para você decorar aqui o nome. O que eu quero que você guarde realmente é isso aqui, ó. Perceba que diferentemente da hepatite A, da hepatite E, a gente agora está falando de um vírus de DNA. Como eu comentei com vocês no vídeo anterior, o vírus da hepatite B é o único vírus, tá? É o único vírus das hepatites composto por DNA. Isso é uma informação muito importante, simples, porém muito importante e cai muito em prova. Então já guarda essa informação. O vírus da hepatite B é o único composto por DNA. Beleza? Show de bola? Seguindo aqui, é, eu quero que você guarde também alguns marcadores desse vírus, porque a gente já, né, já vimos aqui ao longo das duas aulas passadas que o diagnóstico de hepatite envolve a dosagem de marcadores virais referentes àquele vírus, né? No caso da hepatite B, pessoal, a gente tem alguns marcadores um pouco mais rebuscados, a gente tem um pouco mais de marcadores do que hepatite A e do que hepatite E. Então, obviamente que você tem mais opções de interpretação a depender do marcador que vai positivar. Vamos lá, vamos com calma. Primeiramente, vamos entender aqui o que é cada marcador. A questão do diagnóstico em si, o que significa, lá no diagnóstico, na aula de diagnóstico, a gente vai ver. Por hora, o que é que você tem que saber aqui? Vamos lá. Essa representaçãozinha esquemática está mostrando para a gente o vírus da hepatite B, tá, gente? O que que você tem aqui? Internamente, aqui tem o DNA, que é o material genético do vírus. Perceba que aqui você tem umas bolinhas vermelhas no seu interior, tá? No interior do vírus. Essas bolinhas vermelhas são proteínas, né, que fazem parte das estruturas do vírus mesmo. E o nome dessas bolinhas vermelhas, né, dessas proteínas, é HBCAG ou antígeno HBC, como você quiser chamar, beleza? Então, o primeiro marcador que eu quero que você guarde é o antígeno HBC, que são proteínas mais internas do vírus. Mais externamente, né, mais na superfície, perceba, né, você tem essas bolinhas aqui, ou melhor, esses círculozinhos laranja, né, contornados de azul, que está na superfície mesmo do vírus. Aqui a gente vai chamar de HBsAg ou antígeno HBs. Então perceba, são dois marcadores que eu já te apresentei aqui, o HBsAg, que é mais interno, essas bolinhas vermelhas, e o HBsAg, que são as proteínas de superfície que são mais externas. Beleza? A terceira, ou melhor, o terceiro marcador que eu quero que você guarde, perceba que nem faz parte assim da estrutura do vírus, porque a bolinha vermelha e a bolinha amarela você entende que realmente está fazendo parte da estrutura do vírus. Mas aqui essas estrelinhas aqui, você está vendo essas estrelinhas? Isso aqui, pessoal, não faz parte da estrutura do vírus, porém é um marcador viral muito importante, porque a partir do momento em que o vírus da hepatite B começa a se replicar, começa a se proliferar, se dividir, tá? Ele entra em ação, ele começa a secretar uma proteína, tá? Ele secreta uma proteína que acusa que ele está se replicando, que acusa, que informa para o organismo que, olha, camarada ali, ó, ele tá em proliferação, tá se replicando. E o nome dessa proteína, dessa partícula, a gente chama de HBeAg ou antígeno HBe. Então, galera, o que é que você aprendeu até agora? Primeiro, a gente está falando de um vírus de DNA
e que apresenta três marcadores que vão ser muito importantes quando a gente falar de diagnóstico, tá? O HBC-AG, que é uma proteína mais interna, o HBS-AG, que é uma proteína mais externa, e o HBE-AG, que não é intrínseco do vírus, porém é uma proteína que é secretada quando ele está se proliferando, certo? Eu vou deixar isso aqui por escrito para vocês, porque uma vez que você entende isso, você tem que saber o que significa na prática esses nomes todos, porque isso aqui a gente pode dosar, tá, gente? A gente pode dosar isso no laboratório. Então, quando você vê, por exemplo, o paciente traz lá um exame de rotina e você vê lá um HBsAg positivo, qual é o significado daquilo na prática? Significa que aquele paciente que está me apresentando o exame, ele está naquele momento com o vírus da hepatite B. Ah, Mário, tá ativo? Tá inativo? É agudo? É crônico? Não sei. Isso aí eu vou ver com base nos outros marcadores. Mas o que eu posso te afirmar com certeza é, se eu pego um paciente que está com o exame e está lá HBsAg positivo, esse paciente está com o vírus da hepatite B no organismo dele. Beleza? É a primeira interpretação que você vai ter. Segunda coisa, tá vendo aqui anti-HBsAg? Do nada eu coloquei um anti-HBsAg. O que é isso, Mário? É o seguinte, o vírus, pessoal, como você pode perceber que eu coloquei até o númerozinho aqui, é uma estrutura, né, um ser vivo, né, muito pequeno, muito pequeno. E você dosar as proteínas de superfície dele até que você consegue. Mas dosar essas proteínas, essas bolinhas vermelhas aqui, que são mais internas, é muito difícil. Então a gente não tem até o presente momento como dosar o HBsAg. Porém, a gente tem como dosar os anticorpos que são produzidos contra o HBsAg. Então olha que legal, eu não consigo dosar o HBsAg, tudo bem, mas eu consigo dosar os anticorpos que são produzidos contra ele. Tá? E aí o nome do anticorpo é anti-HBsAg, porque é tudo, porque o anticorpo ele sempre leva o prefixo de anti, né? Anti o quê? HBsAg. Simples assim, pessoal. E o que é que significa um anti-HBsAg positivo? Significa que o paciente tem ou teve hepatite B. Como assim, Mário? Tem ou teve hepatite B? Pessoal, você lembra lá na aula de hepatite A que eu comentei com vocês que os anticorpos eles têm duas frações, IgM e IgG, beleza? Quando a gente fala de IgM, a gente está falando de uma fase mais aguda. O paciente está tendo infecção naquele momento e está produzindo anticorpos. Ele começa a produzir anticorpos, porém está na fase aguda da doença ainda, beleza? Então o IgM positivo é um marcador de fase aguda. Então você consegue entender, por exemplo, que se eu tiver um anti-HBC AG positivo IgM, você consegue entender que esse paciente tem hepatite B naquele momento também? A gente já vai começando aí a colocar essas coisas na cabeça, porque a gente vai comentar muito sobre isso na parte de diagnóstico, tá? Mas você já consegue entender que não é difícil, com aquele conhecimento lá da hepatite A, você já consegue entender aqui o raciocínio na hepatite B? Pessoal, e o mesmo vale para o IgG, porque veja bem, se a doença já passou, não faz mais sentido a gente pensar em IgM. Calma que vai ter uma particularidade que eu vou comentar com vocês, mas a priori, IgG positivo, eu não vou pensar na fase aguda, eu vou pensar mais numa fase crônica, ou então na cura. Então faz mais sentido o IgG estar associado a um paciente que teve hepatite B, beleza? Essa é a ideia inicial que você tem que ter, beleza? Então a gente falou de antígeno HBS, falamos do antígeno HBC, né, que é os anticorpos que são produzidos contra ele, e o antígeno HBE, que eu já marquei isso com vocês, mostra que o paciente está altamente replicativo, ou seja, mostra que aquele vírus ele está se replicando muito. E aí, como ele, à medida que ele se replica, ele libera o antígeno HBE, é esperado que um vírus que se replique muito, automaticamente tenha um antígeno HBE também muito elevado. Show de bola, pessoal? Depois disso, né, uma vez que a gente entende quem causa a hepatite B, a gente consegue falar da transmissão. Como que você pega a hepatite B? Pessoal, o Ministério ele elenca três principais formas de transmissão da hepatite B. A principal, né, igual a gente falou lá na hepatite A, na hepatite E, que a principal é a transmissão fecal oral, aqui a gente está falando da transmissão sexual. Então, bem simples, bem direto. Um paciente com hepatite B faz relação sexual desprotegida com uma paciente que não tem, e aí ele passa o vírus para essa paciente. Via sexual é a principal forma. É a única? Não. Existe a via parenteral também. A via parenteral, por definição, é qualquer via de transmissão que não seja pelo trato gastrointestinal, pelo TGI.
pela alimentação. Então, por exemplo, um paciente que compartilha agulha, que compartilha, quando o paciente tem algum acidente pérfudo cortante, compartilhamento de, por exemplo, exemplo clássico de prova e de vida mesmo, a paciente que vai fazer manicure e a manicure usa o mesmo alicate para todas as clientes. Então, são vias também de transmissão da hepatite B. É uma via possível também e muito importante, tá, na transmissão dessa doença. E a terceira via também, que é muito importante, que é muito comum, é a vertical. A vertical é a passagem do vírus de mãe para bebê, seja durante a gravidez em si, ou seja no momento do parto, ou até mesmo no momento de aleitamento. Tá? Então essas são as três principais formas, tá, pessoal, de transmissão da hepatite B. O Ministério ainda cita lá percutânea, transfusional, né? Mas não é comum, tá? Não é o padrão, é muito raro isso. O mais comum mesmo de todas é a via sexual, mas a parenteral e a vertical também podem acontecer, beleza? E pessoal, um detalhe a mais que eu quero trazer aqui para vocês nessa aula é a transmissão vertical. Porque, já adiantando a informação que eu vou colocar aqui no slide, quando você tem transmissão vertical, eu acho que eu vou até avançar aqui para ficar mais fácil. A transmissão vertical, uma vez que ela aconteça, o bebê, né, no caso a gente está falando do bebê aqui, de uma mãe que é antígeno HBE, ou desculpa, de uma mãe que tem hepatite B, né, se esse bebê acabar desenvolvendo, né, acabar transmitindo, a mãe transmite hepatite B para essa criança, o risco dela desenvolver hepatite B crônica é muito alto, gente. 90% é uma chance altíssima. Então, o Ministério da Saúde, você já pode imaginar, ele coloca uma seção toda para falar de transmissão vertical de hepatite B. No manual do Ministério da Saúde de gestação de alto risco, a gente tem uma seção específica para abordar isso aqui. Tá? Eu vou tentar resumir as informações com o que mais importa para você. Primeiro, como eu falei para vocês, a transmissão vertical é aquela transmissão de qualquer doença da mãe para o bebê, seja durante a gestação, então uma via transplacentária, seja no momento do parto, ou seja até também depois do parto, no momento do aleitamento. E aí, se te perguntarem, pô, qual é a chance maior da mãe passar hepatite B para o bebê? É no parto, tá, pessoal? É no momento do parto. É o momento mais importante, mais comum de acontecer essa transmissão. E, como eu falei, o risco de desenvolver hepatite B crônica, né, se o bebê contrair essa doença, é muito alto. É um bebê imaturo, o sistema imunológico ainda é muito frágil, débil, não consegue se defender muito bem contra essa infecção. É uma coisa muito nova para o bebê, beleza? Haja vista, né, toda essa problemática, daí você entende por que, que o rastreio da hepatite B é feito na gestação, é feita no pré-natal. Você, né, já deve ter uma noção, já deve ter ouvido falar que no pré-natal a gente pede um monte de exames para gestantes. E um desses exames é justamente exames para rastrear a hepatite B, através de laboratório ou de testes rápidos, aqueles testes feitos do postinho mesmo, beleza? De novo, eu não vou focar muito aqui no manejo da hepatite B na gestação, porque isso aqui cabe uma aula só para isso. Mas, resumidamente, pensando aqui no que é mais importante. Pessoal, uma vez que eu faço um teste rápido nessa gestante, toda primeira consulta eu tenho que pedir teste rápido para a hepatite B. Hepatite B, hepatite C, sífilis, enfim, não importa, as outras doenças. Pensando em hepatite B, a gente sempre pede teste rápido para a gestante, beleza? E caso o teste rápido venha negativo e essa gestante não tenha história de vacinação prévia, então, por exemplo, você pega o calendário vacinal, não tem lá as doses, ou então ela realmente, doutor, eu não sei se eu estou vacinado ou não tomei vacina nenhuma. A recomendação do Ministério é que a gente faça a vacinação contra a hepatite B, que é uma vacinação feita em três doses, tá? Intervalos de 2 meses, depois de 6 meses entre uma dose e outra, beleza? Essa é a nossa conduta frente a uma gestante que faz um teste rápido, dá negativo e que a gente não tem história vacinal dela. Agora, se o teste rápido dá positivo, significa que essa gestante aqui, ela tem um risco alto aqui, ela tem hepatite B. Então, a ideia, né, a recomendação, melhor dizendo, do Ministério da Saúde é complemente a avaliação com a solicitação do exame específico, que é o antígeno HBE, que é o HBE-AG, que é o antígeno HBE, mais a carga viral. Por que, pessoal, pedir esses dois?
porque essa paciente aqui a gente quer ver se ela está numa fase aguda da doença, se o vírus está se replicando. E se o vírus estiver se replicando, pode ter certeza, o vírus vai estar se replicando, vai estar mais de 2.000 cópias. O valor de referência que a gente adota no laboratório é maior do que 2.000 cópias. Um valor maior do que esse significa que essa gestante está com hepatite B ativa. E daí? Daí, entenda, se eu tenho hepatite B ativa, o risco de transmissão é muito maior. Então, o Ministério recomenda que, olha, para essa gestante, você vai fazer profilaxia com tenofovir, tá? Tenofovir é medicação de escolha, a partir do terceiro trimestre da gestação e mantém até 30 dias pós-parto. Então, deu para entender, pessoal? A sacada, deu para entender a ideia? Gestante tem um teste negativo, mas não tem a história vacinal dela, beleza, vou só vacinar e segue o baile, segue o pré-natal. Agora, uma gestante que tem um teste rápido positivo, eu tenho lá que solicitar o antígeno HBE e a carga viral. E a depender do resultado, né, no caso uma paciente que mostre uma doença ativa, eu já inicio a profilaxia com tenofovir a partir do terceiro trimestre, então não é em qualquer momento, é a partir do terceiro trimestre e mantém até 30 dias pós-parto, que para evitar a profilaxia da hepatite, para evitar a transmissão da hepatite B para aquele bebê. Tá? Claro que isso aqui vai ser feito na gestação de alto risco. Isso aqui, por exemplo, não vai ser feito numa atenção básica. Isso aqui é feito pelo especialista, pelo infecto, tá? Tudo beleza. Mas você precisa saber essa recomendação de como que é feita o manejo como é feito o manejo dessa paciente aqui. Beleza? De novo, não vou me alongar muito. Acho que o principal que você precisa saber é isso aqui, porque é um tema muito grande, tá? Seguindo aqui, a gente vai falar agora de clínica, né? A hepatite B, assim como a hepatite A e a hepatite E que a gente comentou lá atrás, ela geralmente é assintomática, tá, gente? Geralmente esses pacientes não têm clínica. Muitas vezes a hepatite B ela é diagnosticada muito tempo depois, tá? Como eu falei, às vezes o paciente faz um exame de rotina, vai lá, vê os marcadores positivos, e aí pode estar relacionada, pode ter, essa paciente pode ter inclusive sinais relacionados a outras doenças do fígado. Eu já vou trazer uma aqui para você entender. Pessoal, a hepatite B, quando a gente fala de clínica, é a hepatite viral que mais evolui com a forma grave. Isso aqui é um dado que você precisa saber, tá? Então, lembra lá daquela tal da hepatite fulminante que eu comentei com vocês, que é um aumento brusco ali, abrupto de bilirrubina, encefalopatia, coagulopatia. Então, a hepatite B é a hepatite que mais o paciente tem risco de desenvolver essa hepatite fulminante, tá? Principalmente se tiver com a infecção com outra hepatite, geralmente hepatite C ou HIV, tá? Isso aqui é uma informação que geralmente as questões também gostam de abordar. Qual a principal hepatite que pode evoluir, ou melhor, qual a hepatite que tem maior risco de evoluir com a hepatite fulminante? Hepatite B, beleza? 50% das crianças cronificam, pessoal. Então, acho que você já deu para entender que o principal fator de risco aqui para uma hepatite B cronificar é a idade, né? Você vê que assim que o menino nasce, recém-nascido, ali acabou de sair do parto, veio para esse mundo, ele tem uma chance de 90% de cronificar a hepatite B. E se a gente vai falando de uma criança que contrai a hepatite B, a chance é até de 50%. Isso na medicina é um valor altíssimo, tá? E aí eu também já quero trazer uma outra informação, que já que a gente está falando de que, pô, quando é criança, quanto mais jovem, né, maior a chance de cronificar, obviamente que quanto mais idade, menor a chance de cronificar. Um paciente com hepatite B, que vem a desenvolver hepatite B, a chance dele cronificar é de 10% ou menos, tá, pessoal? A depender se ele tiver estiver imunocompetente, com um sistema imunológico, né, tudo beleza, digamos assim, a chance dele cronificar não é tão alta quanto, por exemplo, um recém-nascido, uma criança. É por isso que a gente vai ver, inclusive, que não é todo paciente com hepatite B que a gente vai tratar. Pois é, já dando spoiler aqui, não é todo paciente que a gente trata, não, tá? Mas agora crianças e recém-nascidos, a conduta vai ser um pouco diferente. E aí você pode se perguntar, tá, Mário, e daí, né, que uma hepatite B cronifique, qual que é a consequência disso? Pessoal, se uma hepatite cronifica, independente de ser A, B, C, D ou E, uma hepatite que cronifica, lembra que eu trouxe esse conceito para vocês na primeira aula? É uma hepatite que tem maior risco, ou melhor, é uma hepatite
uma situação clínica em que o fígado está sendo constantemente inflamado, constantemente agredido. Você agride, ele regenera, agride e regenera, porque você bem sabe que o fígado ele tem um poder de regeneração muito grande. Então ele está o tempo todo ali, o tempo todo sendo sucateado, bombardeado. Pessoal, isso aqui é fator de risco para um fígado que acaba fibrosando, evoluindo com cirrose, tá? Isso aqui é o caminho natural de uma cirrose. Então é o fígado que perde função, um fígado que fica todo fibrosado mesmo. Você perde tecido funcional do fígado, tecido hepático, ele some e dá lugar a um tecido fibrótico. Isso é cirrose. Então, a hepatite crônica, pô, é um fator de risco extremamente importante para a cirrose e também para CHC. CHC é carcinoma hepatocelular. Câncer, tá, galera? Câncer. Então, olha o risco, olha a complicação que eu tô me metendo aqui diante de uma hepatite B que cronifica. Não só hepatite B, qualquer uma. Mas a gente fala aqui da hepatite B porque existe um risco maior aqui de cronificar, né? A gente estava falando aqui de hepatite A, hepatite E, que até então, né, não estava assustando, algo que parecia ser totalmente benigno e realmente é. Mas aqui a gente já está falando de algo, né, que já começa a tornar o papo um pouquinho mais assustador, né? Realmente é uma hepatite que tem um risco alto de cronificar, pensando, né, no cenário de pediatria principalmente. É muito importante isso aqui. Beleza? E aproveitando para falar também dessa parte da clínica, eu cito aqui também para falar da clínica extrahepática, porque as hepatites elas podem acabar acarretando manifestações extrahepáticas, ou seja, manifestações fora do fígado. E 5% desses pacientes, né, podem acabar tendo, né, uma manifestação extrahepática. A mais comum de todas é a poliarterite nodosa. Que, de novo, isso aqui é uma doença mesmo, eu teria que fazer uma aula só para falar de poliarterite nodosa. Poliarterite você entende, né, que eu estou falando de poli, vem de muito, arterite de inflamação mesmo das articulações, beleza? E nodosa porque aparecem vários nódulozinhos na pele do paciente. Basicamente a ideia é essa. Isso é uma coisa que cai muito em prova também. Qual a principal manifestação extrahepática de hepatite B? Poliarterite nodosa. Por definição, a gente está falando de uma vasculite sistêmica que acomete predominantemente vasos de médio calibre, ok? E aí você tem vários sintomas, tá? Como eu falei, isso aqui é uma doença em si, é uma coisa que, de novo, eu teria que fazer uma aula só sobre poliarterite nodosa. Eu coloquei aqui porque realmente é uma informação que as questões gostam de cobrar e eu trouxe também como um dado a mais para quem quiser saber. A principal manifestação extrahepática que pode acontecer é a poliarterite. E aí, nesse caso, o paciente pode ter sintomas sistêmicos, febre, perda ponderal, manifestações cutâneas, isquemia digital, acometimento renal, gastrointestinal, enfim. Não fica na neura para gravar isso não. Coloquei aqui mais a título de curiosidade mesmo, certo? Por fim, para a gente finalizar essa parte 1, eu gostaria de comentar com você também sobre o rastreamento da hepatite B. Porque, de novo, pessoal, a gente está falando de hepatite. E eu venho batendo muito na tecla com vocês que hepatite não costuma dar sintoma, não costuma dar sintoma. Se der sintoma, é uma coisa leve, uma coisa assim que pô, é muito inespecífica. Perceba que não é uma doença que chama tanta nossa atenção, não é uma coisa que a gente vai pensar no primeiro momento, tá? A gente pode até dosar um marcador, né, eventualmente, mas a gente não pensa geralmente numa hepatite, porque é uma virose, e na virose a gente geralmente não pensa primeiramente em hepatite, entende? Então, obviamente, deve existir o Ministério da Saúde justamente pensando nisso, tem recomendações específicas para o rastreamento da hepatite B, uma vez que o risco, né, as complicações que podem acontecer dessa condição são muito importantes. Então, como que é feito esse rastreamento, pessoal? O Ministério da Saúde fala para a gente fazer a testagem fazer a testagem para HBsAg, ou seja, o antígeno HBs, por meio ou de coleta de sangue ou do teste rápido. O teste rápido ele é muito mais feito no postinho. É não sei se alguém aqui já fez, mas é literalmente você vai, como se você fosse coletar. Sabe quando você coleta sangue para fazer como é que tá o açúcar, quanto que tá o açúcar? Então a mesma ideia. Faz o furinho no seu dedo, né? Geralmente a enfermeira que faz o teste rápido, e aí vai colocar numa plaquinha, tá?
com as bolinhas para poder preencher lá um círculozinho. E aí, se você tiver com o antígeno HBS no seu organismo, o teste vai positivar, tá, pessoal? Para alguns grupos, né, e eu já vou deixar para vocês aqui, ó, o Ministério da Saúde recomenda que a gente rastreie não somente o antígeno HBS, então assim, para todo mundo a gente faz antígeno HBS, mas para essa galera toda aqui, ó, a gente faz tanto a dosagem do antígeno HBS como também do anti-HBC total. A gente viu lá que é um marcador que indica se o paciente tem ou teve hepatite B. Beleza? Quais são esses pacientes? Pacientes que têm um risco muito alto de cronificar, pacientes que têm um risco de complicar. Então, assim, pessoas que, por exemplo, convivem com HIV ou AIDS, tá? Esse PVHA significa isso. E ou infecção pelo vírus da hepatite C. Pacientes com DRC dialítico, uma doença renal crônica, dialisando. Pacientes hepatopatas crônicos, então já tem algum problema hepático crônico ou, por exemplo, um carcinoma hepatocelular sem diagnóstico etiológico. Pacientes usuários de drogas injetáveis, pacientes que usam imunossupressores, pessoal, ou seja, pacientes imunossuprimidos, doadores de sangue, tecidos, órgãos ou sêmen. Então, essa galera toda aqui, pessoal, é recomendado que você não só dose o antígeno HBS, como também o anti-HBC total. Questãozinha bem de prova mesmo, né? Meio chato ter que decorar essas coisinhas aqui. Eu geralmente não vejo cobrando isso aqui não, mas deixei aqui a título de, já que a gente está falando de rastreamento, é a recomendação que o Ministério traz lá sobre isso. E, para finalizar, quando que eu vou fazer esse rastreamento? Quando que eu vou fazer essa dosagem do anti-HBS? O Ministério fala o seguinte: é indicado o rastreamento ao menos uma vez na vida em todos os indivíduos com mais de 20 anos de idade e susceptíveis. O que é um indivíduo susceptível a desenvolver hepatite B? Um paciente que não tem vacinação ou um paciente que não tem títulos anti-HBS adequados. Calma, vou te explicar o que é isso. Primeiro, perceba que o Ministério da Saúde recomenda que você rastreie a hepatite B pelo menos uma vez na sua vida, tá? Pelo menos uma vez na sua vida. Quem é que vai rastrear? Primeira coisa, vai pela idade. Indivíduos com mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos? Beleza. Aí você vai ver, é uma pessoa susceptível, e aí o que é uma pessoa susceptível? É uma pessoa que não tem vacinação. Lembrando, tá, pessoal, eu vou comentar isso na prevenção, mas já te adianto, a gente faz a vacinação da hepatite B logo ao nascer, você lembra? Você toma BCG, hepatite B, e depois você toma 2, 4 e 6 meses, né? A hepatite B está lá na vacina da Penta, lembrando? Então são 4 doses. Uma dose ao nascer, de hepatite B, depois 2, 4, 6 meses a Penta. Então, se você já tem a vacinação e tem mais de 20 anos, você não tem recomendação, não tem indicação para você de, por exemplo, você fazer rastreamento. Agora não, Maru, não é o meu caso. Eu tenho mais de 20 anos e eu não sei, né? Perdi meu calendário vacinal, não sei. Beleza. Aí a gente vai olhar o anti-HBS. O que é o anti-HBS? Na parte de diagnóstico eu vou explicar isso melhor. Mas, pessoal, por hora, guarde que o anti-HBS é um marcador que mostra que você tem imunidade contra o vírus da hepatite B, tá? E como é que você adquire imunidade contra o vírus da hepatite B? Tem duas formas. A mais lógica, que eu acho que você deve estar pensando aqui, né? É a vacina. Se você se vacina, você automaticamente aumenta os níveis de anti-HBS, que é o anticorpo contra o vírus da hepatite B. Então, beleza, tudo certo. Se você tem títulos satisfatórios de anti-HBS, fechou, tá tudo indo. Você não é uma pessoa susceptível. Ou outra forma também de você adquirir anticorpos anti-HBS é o quê? Se você já teve hepatite B. Porque lembra, você tem a doença, aí tem lá a criação dos anticorpos na fase aguda e tem os da fase crônica. Quando você cria anticorpos contra uma doença, contra um micro-organismo, o seu corpo meio que aprendeu a se defender daquele micro-organismo, entendeu? E no caso do anticorpo aqui da hepatite B, é o anti-HBS. Então, se você tem já níveis de anti-HBS suficientes, porque seja por vacina ou seja porque você já teve hepatite B, você não é mais considerado um indivíduo susceptível à hepatite B, a contrair a hepatite B, beleza? E aí, uma vez que
De novo, você não se enquadrou, né? Você é um indivíduo com mais de 20 anos e é susceptível, você precisa fazer esse rastreamento pelo menos uma vez na sua vida. Fez o rastreamento lá, fez o teste rápido, ou fez o exame de sangue, deu negativo, acabou, não precisa mais fazer nunca na sua vida. Isso muda para algumas pessoas. Olha só isso aqui, pessoal. Essa tabela do Ministério ele fala o seguinte: olha, para todo mundo, em geral, 99% da população vai ser isso aqui. Vai ser a dosagem uma vez na vida e pronto, acabou. Agora, para pessoas que, por exemplo, são usuários de drogas injetáveis, que fazem uso abusivo de álcool, pessoas privadas de liberdade ou em outras situações de restrição, trabalhadores do sexo, pessoas em situação de rua, gays e outros relacionamentos homoafetivos, pessoas trans, pessoas com múltiplas parcerias sexuais e ou uso constante, ou desculpa, inconsistente, né, inconstante de preservativo, e pacientes com HIV ou AIDS e populações imunossuprimidas, aí a conduta já muda um pouquinho. A periodicidade do teste já muda. É recomendado pelo Ministério que essas pessoas façam a testagem para o vírus da hepatite B a cada 6 meses. Então, olha só, pessoal, você vê que já muda. Se você se enquadrar em qualquer uma dessas situações aqui, você está atendendo um paciente que se enquadra nisso aqui, é recomendado que a cada 6 meses a gente fique ali dosando, né, fazendo teste rápido ou fazendo exame de sangue para ver se aquele paciente está adquirindo hepatite B. Tá? Para essa galera aqui. Isso aqui costuma cair em prova. Você precisa saber quem faz parte desse grupo. E você vê que realmente não é nem muito esforço, né, a gente acabar decorando quem faz parte desse esforço, porque são pacientes que existe um risco maior ou de adquirir hepatite B, por exemplo, um paciente que tem múltiplas parcerias sexuais e usa inconstante preservativo. Pô, a principal via de transmissão é a via sexual. Esse paciente ali, ele tá implorando, tá pedindo para uma hora ser infectado. Ou pacientes que têm um risco de complicar, um paciente imunossuprimido, um paciente HIV, um paciente trabalhador do sexo também existe uma exposição maior, né? Pessoas em situação de rua, tem várias coisas para ele se expor ali, para ele ter hepatite B, beleza? Essa é a ideia. Eu acho que você consegue, numa questão, matar isso aqui tranquilo. E perceba que aqui embaixo ainda tem uma recomendação mais incisiva ainda, né? Pessoas em uso de PrEP. PrEP é profilaxia pré-exposição, que é um conjunto de medicamentos que pacientes susceptíveis a contrair HIV tomam, tá, pessoal? Não vou me alongar nesse tema porque também caberia outra aula, mas basicamente essas pessoas que tomam medicações que são susceptíveis, né, estão em situação de risco para adquirir HIV, essas pessoas a gente tem que fazer a testagem trimestral. Então, a cada 3 meses, você vê que é muito em cima ali, de cada 3 meses ficar fazendo essa dosagem. Beleza? Então, a gente finaliza aqui, passei até um pouco do tempo, mas a gente finaliza aqui a primeira parte da aula, certo? Respira um pouquinho e depois a gente volta para falar a parte 2 aqui desse tema, beleza?